Olá, bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Esta é digamos, uma sessão especial que estamos a terminar um trimestre e neste trimestre tivemos a oportunidade de estudar o repouso em Cristo. Este foi o tema que ao longo destas 13 semanas nos acompanhou num estudo mais aprofundado sobre o que é que a Palavra de Deus nos diz sobre o repouso. E esta semana foram vários assuntos que nos foram propostos para reflexão e eu começava por um que é esta questão do grande conflito. O grande conflito que tem, digamos, a sua dimensão cósmica, a sua dimensão universal, mas também tem uma dimensão mais pessoal. Mané, não sei se queres começar por falar um bocadinho sobre este ponto do grande conflito e como ele se manifesta neste aspecto macro e também no aspecto mais micro, que é a nossa vida, a nossa decisão, a nossa participação neste grande conflito. Obrigado, Pedro, porque, como tu disseste, há duas dimensões aqui em jogo. Há a dimensão cósmica, que não apenas do planeta Terra, mas estamos a falar inclusivamente do universo, porque é preciso não esquecer que este grande conflito começou no céu, e a dimensão pessoal, na nossa vida, na vida de cada um de nós, onde nós podemos ver o mesmo conflito entre o bem e o mal, porque basicamente nós estamos com um conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, e à semelhança do que se passa nos destinos deste planeta, também se passa na nossa vida, e nós vemos exatamente, se calhar de uma maneira diária, este conflito nas nossas vidas e na missão que nós temos aqui na Terra, o nosso papel nesse conflito. Basicamente, enquanto cristãos, enquanto adventistas do sétimo dia, e aí começa um aspecto de grande importância que a própria lição fala, que é o conhecimento que nós temos da existência deste grande conflito. Porque nós conseguimos ter a percepção da existência, porque Deus nos deixou essa mensagem, através da Bíblia, através dos seus profetas, através das profecias. Deus deixou-nos claramente as instruções, deixou-nos o guia, deixou-nos em pinceladas, como diz o próprio manual da Escola Sabatina, apesar de serem em breves pinceladas, ou seja, não há uma definição ao dia, à hora, ao momento, ao ano, mas nós sabemos perfeitamente para onde é que este mundo se dirige e sabemos perfeitamente de onde viemos e para onde vamos. E logo aí é uma benção muito grande. Eu não sei, Pedro Silva, se tens alguma coisa a acrescentar relativamente a esta matéria? Eu destacava a última frase que tu disseste, que nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E eu acho que se falarmos com qualquer, inclusive ateus, pessoas que são seculares, que não agnósticos, seja o que for, acho que ninguém nega que há sempre duas ideias, duas forças em conflito, o bem e o mal. Em qualquer conflito, no dia-a-dia, é bem claro a desonestidade e a mentira, há esse debate. Depois tenta-se levar para o campo da política, porque este é o bem, o outro é o mal, e tenta-se arranjar mesmo no conflito do Afeganistão agora, aos Talibã, ao novo ISIS, tentam-se encontrar nomes para cada uma das forças que se degladiam, mas vive-se completamente alheios ao facto de que nós temos um propósito, cada um de nós tem um propósito e tem um papel e desempenha um papel neste conflito. Isso foi sendo esvaziado ao longo das décadas, enfim, o último prego no caixão, digamos que foi a certificação da evolução como sendo ciência e como estando garantido. Portanto, tu és obra do acaso, nasceste do acaso, de uma explosão, a tua vinda, a tua existência não se deve a nada, apenas ao acaso, e quando morreres também tudo acaba, portanto não te preocupes, não há nada que tu tenhas a fazer, a desempenhar aqui. E acho que esse é o drama do tempo que nós vivemos. Acima de tudo, as pessoas não sentem que tenham nascido
ou que a sua existência sirva um propósito e um propósito maior, digamos assim. Acho que também há uma influência, digamos, da sociedade, que é a questão do meio termo, de não teres que optar por um dos lados do conflito. Que é algo que na sociedade às vezes acontece. Não, é a abstenção, digamos assim. Não voto nem contra, nem voto a favor, ou nem tenho uma posição, nem tenho outra, sou neutro. E neste grande conflito, da maneira como ele é apresentado pela Palavra de Deus, não nos é possível escolher um meio termo. Haver uma terceira, digamos, posição. Ou se está do lado do bem, digamos assim, ou se está no lado do mal. Mas este grande conflito que já perdura há milhares de anos, que se iniciou no céu, que teve um ponto fulcral no Jardim do Éden e que depois, ao longo destes milhares de anos da existência da humanidade, em que o grande conflito se vai manifestando e se vai mantendo, nós podemos chegar a uma situação como chegou o apóstolo João, que tinha recebido uma promessa, que quando viu Cristo ascender ao céu, aqueles anjos disseram: porque é que estás a olhar dessa maneira triste? Porque da mesma maneira que o teu Senhor subiu ao céu, tu vais vê-lo descer. Mas os anos foram passando, as provações foram acontecendo, e agora ele encontrava-se sozinho numa ilha rochosa, exilado, e parece que aquilo que foi uma promessa, que era algo muito forte, muito real, se ia esbatendo com o passar do tempo, com o passar dos anos. Não sei, Mané, tu achas que nós corremos o risco de cairmos nesta, digamos, mornidão de achar que a promessa começa a desvanecer-se porque o tempo vai passando e não vemos o seu cumprimento? Eu estava a pensar nas palavras que vocês disseram e estava a reter alguns aspectos e vai ao encontro do que estás a questionar agora. Efetivamente, Cristo, quando subiu ao céu, poderia simplesmente dizer: olha, um dia vou voltar, ponto final, parágrafo, fiquem-me a aguardar, fiquem-me à minha espera e eu um dia voltarei. Mas Deus, acima de tudo, conhece a nossa natureza, e conhece a nossa natureza de pessoas impacientes, de pessoas que perdem facilmente a fé, pessoas que se esquecem das promessas, e é curioso, na nossa lição, nós vermos o que aconteceu neste caso, com o apóstolo João, porque Deus tinha dado essa promessa, ele tinha tido a oportunidade de ver quando Cristo foi para o céu a promessa de que iria voltar. Mas quando ele estava no seu exílio, digamos, quando ele estava já passado muitos anos, é-nos dito, e aí a lição foca muito bem, a Igreja estava a passar por um período de convulsão interna, a geração inicial já não era a geração atual naquela altura, e havia a entrar dentro da própria Igreja alguns movimentos que eram um bocadinho contrários à mensagem inicial, à mensagem que Deus tinha dado. Quase todos os apóstolos, quase todos os discípulos tinham morrido. Muitos deles tinham sido assassinados por causa do Evangelho. O próprio apóstolo João estava exilado numa ilha fora da sua terra natal, e é importante ver aí o cuidado de Deus nessa altura de reforçar, nos momentos de maior necessidade, o seu povo através de mensagens que vai dando. E isso nos aconteceu também connosco, enquanto adventistas de sétimo dia, que acreditamos e que queremos no Espírito de Profecia, e através também de Ellen White, a possibilidade de, mais uma vez, ser reforçada a mensagem que desde a morte de Cristo, desde a vivência de Cristo e desde a eternidade que nos tem sido transmitido. Isto teve um início, nós estamos no meio e há de ter um fim. Agora, a verdade é que nós temos sempre tendência, não sei se vocês concordam com isto, que é, nós somos muito do 8 ou do 80. Ou somos como o Pedro estava a dizer, que não queremos saber, já somos, ou a maioria até da população a nível da Terra, nem quer pensar para onde é que vai, de onde é que vem, ou nós mesmo adventistas de sétimo dia vamos esquecendo que estamos aqui apenas de passagem e vamos vivendo o nosso dia-a-dia, como também podemos cair no outro extremo. Eu não sei se vocês também veem isso na Igreja, que é cair no outro extremo, que é aproveitar as profecias para nós próprios fazermos profecias. Que é,
eu sei que a profecia é aquela, então ando, como o Pedro tinha dito, eu ando à procura em todos os cantos da verificação da profecia. Não sei o que é que vocês acham, que o perigo que isso pode ser dentro da Igreja, o 8 e o próprio 80, deste caso. A lição deste dia termina com uma pergunta que é: de que forma é que nos dá conforto sabermos que há uma sequência de eventos e que no final, entretanto, teremos a vinda de Jesus? E eu acho que isso é exatamente aquilo que tu disseste. Deus dá-nos uma sequência de eventos não para nos reforçar a fé, mas para nos alegrar e para nos animar. Nós estamos sempre à procura de um evento catastrófico, ou é o crash de 2008 nas bolsas, ou é agora a pandemia. Antes disso foi a guerra do Iraque, que era o Armagedon. Andamos sempre à procura de uma âncora para reforçar a nossa fé. E acho que o objetivo de Deus ao dar-nos estes eventos foi tranquilizar-nos. No dia a seguir, julgo que é o dia a seguir, segunda-feira, se não é segunda, é terça, fala inclusive da imagem de um GPS. Nós antigamente, quando íamos a algum lado, tínhamos que parar, perguntar a quem fosse a passar, e tínhamos que sair com muito mais antecedência, e tínhamos que, quando íamos, por exemplo, uma entrevista de trabalho, porque não tínhamos a menor hipótese de saber. Agora sabemos tudo, onde é que é, como é que é, quanto tempo é que eu vou demorar a chegar lá pelo GPS, e mesmo assim às vezes inventamos, escolhemos uns atalhos. Eu acho que basicamente o que a Bíblia nos tenta dar neste aspecto, e sem querer alongar-me muito mais, porque tu já disseste quase tudo, não é? É a questão de que cada evento que acontece, ou o sentir de que se está a cumprir um calendário, deveria de ser motivo de alegria, mas não devia de ser o motivo para eu fazer a mudança que estava à espera para fazer, para eu alterar qualquer coisa. A minha vida e a minha relação com Deus não se deve guiar por fatores externos e por eventos históricos, mas pelo benefício que ela tem por si só por eu me relacionar com Deus. Eu acho que ainda há outra posição que eu para além destas duas posições que o Mané falou, é aquela posição de, bom, a profecia está a decorrer, o mundo está quase a terminar, portanto eu vou só sentar-me aqui sossegadinho a aguardar, faço tudo para não perder a minha fé, para não pôr em risco, fechado, isolado, dentro de um aquário, como eu costumo dizer, a aguardar serenamente. E não é esse, digamos, o papel, de maneira nenhuma, que Deus quer que os seus servos, aqueles que são as suas mãos, tenham neste período tão importante da história da humanidade. Deus quer que nós sejamos pessoas envolvidas na sociedade, envolvidas nas lutas pelo bem, não só em termos religiosos, mas em termos de morais, em termos sociais, em termos de justiça e tudo mais. Deus quer que nós sejamos uma bênção em qualquer que seja a nossa área de atuação, profissão, naquilo em que nós somos chamados a ter influência. Portanto, nós devemos demonstrar que Deus habita no nosso coração e que nós, apesar de sabermos que existe um plano, existe um percurso e que a existência, digamos, esta natureza humana há de chegar ao fim, nós sabemos que Deus quer que nós cuidemos, por exemplo, do nosso planeta com as questões da sustentabilidade, da produção em massa e por aí fora, apesar de sabermos que, ok, Deus voltará um dia e as coisas vão terminar e serão de maneira diferente. Eu penso que agora é uma boa altura para termos o nosso apontamento musical e vai ser apresentado pela Eunice e terá como título A Ciência de Deus, que é algo que nós procuramos estudar também através das profecias e daquilo que o apóstolo João nos deixou em Apocalipse.
toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. E foi precisamente este amor de Deus que, na altura do dilúvio, salvou aquelas 8 pessoas, que foram as únicas 8 que naquela época acreditaram na profecia, acreditaram nas advertências que Noé fez. Mas, no seu grande amor, Deus quer que aqueles que são seus servos possam pregar, possam falar desta mudança de natureza, como aconteceu, digamos, na altura do dilúvio, para que não sejam só 8 que se salvem, mas que a maioria das pessoas possa ouvir deste Evangelho eterno em todas as partes do mundo, para que possa livremente fazer a sua escolha e aceitar este sacrifício que Jesus fez por nós. Manel, o que é que achas desta missão que é proposta àqueles que são servos de Deus através destas 3 mensagens angélicas que nós encontramos em Apocalipse? Mané, tens que ligar o som. Ok, já está o som ligado.
uma questão técnica. Eu estava a dizer que, antes de responder diretamente à questão que me colocas, eu queria ainda aproveitar as vossas palavras, o que vocês disseram e a questão do GPS. Eu acho que a questão do GPS que o Pedro falou é muito importante para definir vários tipos de cristãos e vários tipos de pessoas que nós temos hoje em dia, nas quais nós também fazemos parte. Isto porquê? Há as pessoas que, efetivamente, estão tão preocupadas em ouvem a voz do GPS, ouvem a indicação do GPS, mas não confiam no GPS. Estão sempre a tentar ver se o GPS está a mandar pelo caminho certo. E muitas vezes, inclusivamente, o GPS diz que é para ir para a direita, mas as pessoas desconfiam e até dizem ele está-me a ir por ali, mas eu acho que isto deve haver algum engano, vou aqui pela estrada. E às vezes vamos por atalhos e caminhos que não confiamos plenamente no GPS para chegar ao nosso destino final e metemos muitas vezes em trabalho. Outras pessoas, também esta imagem do GPS pode trazer, são efetivamente as pessoas que estão a seguir um GPS, têm o GPS ligado, mas na verdade, elas não querem chegar ao seu destino. Ou seja, o GPS está-lhes a dar uma indicação, dar uma direção, mas as pessoas não estão verdadeiramente a querer seguir naquela direção. E ainda há um terceiro conjunto de pessoas. E aí a importância, e pegando aí um bocado nas tuas palavras e na tua pergunta, que é, as pessoas estão tão preocupadas em seguir o GPS que se esquecem porque é que estão a seguir o GPS. E se esquecem o que é que estão a fazer, qual é a sua função. E efetivamente tu disseste bem, no primeiro evento catastrófico final do dilúvio, apenas 8 pessoas estavam preparadas. E nós agora somos chamados a pregar a mensagem de maneira a que, na volta de Cristo, seja o mundo inteiro, ou o máximo número possível de pessoas, que possa estar preparado para esse retorno da vinda de Cristo. Eu não sei o que é que vocês acham, mas nós muitas vezes temos sempre tendência a ver o cenário, a querer ver um cenário tão grande, a querer interpretar tantos sinais nos últimos tempos, que nos esquecemos efetivamente da nossa missão aqui. Porque, efetivamente, as profecias estão lá para nos dar a confiança, para nos dar a indicação, mas não é para eu andar à procura em cada canto onde é que elas estão. E, efetivamente, não sei até que ponto é que nós muitas vezes não andamos aqui todos distraídos da nossa verdadeira missão. Eu não sei o que é que vocês acham sobre esta matéria. Eu queria acrescentar, se calhar estamos a perder muito tempo aqui, mas acho que é o fundamental também da lição. Duas ideias e para dar também a minha opinião sobre esta parte. A primeira é de que há duas perspectivas. A primeira é de nós somos o povo que aguarda a vinda do Senhor. Então aguardamos. E aguardamos e vamos fazendo a nossa vida e tentando tornamos a igreja quase como um clube de self-improvement. Estamos ali para nos melhorarmos na nossa espiritualidade, para nos ajudarmos uns aos outros, eventualmente também a melhorar na nossa espiritualidade, e aguardamos. O que é uma perspectiva passiva do Evangelho. E depois temos a perspectiva ativa do Evangelho, que é aquela em que, em Mateus 24, em que Jesus também está a falar do fim dos tempos, em que está a separar quem é que vai para o céu, quem não vai, os bodes, as ovelhas e por aí fora, e diz que tive sede e tive fome, deste-me comer, tive doente e foste-me visitar, tive no hospital, foste-me visitar, tive preso, foste-me visitar, enfim, que é a perspectiva ativa do Evangelho. E eu acho que a salvação da alma começa pela salvação também da vida nesta terra, e nós temos que aprender a servir, a amar as pessoas logo aqui, porque senão, no seguimento da lição da semana passada em que o profeta ficou chateado porque Deus salvou Nínive, nós às vezes parecemos um pouco assim, temos esta missão, Deus manda-nos fazer, nós vamos fazer, olha, no final se eles se salvarem, salvam, se não se salvarem, azar o deles, e nós fizemos a nossa parte, o que interessa é que estamos a aguardar o Senhor. E é uma perspectiva um bocadinho, bastante má, aliás, é um bocadinho como o mar morto, estamos ali a receber e não partilhamos das bênçãos
que damos. E eu reforço a chamada de atenção do Mané e a tua, de que, nas quais eu me incluo, acabamos por estar, dou o dízimo, faço isto, faço aquilo, e vamos esperando quando poderíamos estar mais envolvidos, nem que seja uma pessoa, um vizinho nosso, um colega de trabalho, se nós estivéssemos envolvidos e empenhados em salvar uma pessoa, porque a amamos, porque queremos estar com ela no céu, porque sentimos que o céu vai ser um lugar melhor com essa pessoa, o ministério e o evangelho teriam um impacto muito maior a nível mundial. Uhum. Eu acho que ao contrário de que muitos, penso que não tanto neste tempo atual, mas quando eu era mais novo, na minha adolescência ou ainda antes, havia muito esta ideia quase da pregação do evangelho pelo medo. Cristo está quase a vir, portanto tens que estar preparado, senão vais... não abreviar a vinda. Temos que fazer que é pelo vir já, para irmos embora. Não, a motivação não é o amor ao próximo, não é salvar o próximo. Uhum. E o que eu estava a dizer era que nessa altura havia uma noção de que, digamos, não valia a pena investir neste mundo, mas é precisamente o contrário daquilo que Cristo nos pede que façamos, como seus discípulos. Cuidem deste mundo, cuidem destas pessoas, cuidem dos vossos irmãos, cuidem daqueles que ainda não ouviram falar sobre mim, cuidem deste planeta, apesar de eu vos ter prometido que eu voltarei um dia e modificarei as coisas, vocês têm um papel a desempenhar aqui. Sejam uma bênção para todos aqueles que estão à vossa volta em cada momento da vossa vida. E que vocês possam refletir a minha luz para aqueles que estão à vossa volta. E eu lembro-me sempre, quando falo desta questão da luz, de quando Moisés descia do monte e as pessoas olhavam para ele e percebiam que identificavam que ele tinha estado com Deus, porque a sua face brilhava. E nós, no nosso dia-a-dia, podemos ter comunhão com Deus ao ponto de cada ação, cada pessoa com quem nós interagimos, que essa pessoa consiga perceber que Deus reina no nosso coração e que é um privilégio para nós, que também pode ser um privilégio deles, ter esta comunhão e partilhar esta mensagem e este GPS, esta profecia, esta orientação, digamos, caminho que Deus identificou na sua palavra, para que nós possamos, no fundo, desfrutar, e a lição termina este trimestre com esta mensagem, possamos descansar em paz, porque o nosso Deus, o Deus que nos ama, está ao controlo e está a dirigir, digamos, o percurso da humanidade até àquele dia em que Ele vai voltar e que vai mudar a natureza de cada um de nós. Eu não sei, eu não estou aqui a ter a imagem do Mané, tá? Não sei. Se calhar ele estava com dificuldades técnicas, mas eu penso que já também está na hora de sim, não sei se queres terminar, Pedro. Eu deixo só 2 ou 3 ideias. Fazer as brain notes, isto é um vício profissional, sobre a lição desta semana e que resume o trimestre. A primeira é de que nós nascemos com um propósito e existe um plano muito maior para a nossa vida do que as coisas do dia a dia. A segunda foi uma parte da lição que nós não tivemos a oportunidade de explorar, é de que não existe uma alma eterna, porque se existisse uma alma eterna, se nós fôssemos eternos, ou para sermos torturados o resto da vida, o resto da eternidade no inferno, ou para o céu, não precisávamos de um Cristo que tivesse vindo morrer por nós. Éramos iguais a Ele, éramos eternos e não precisávamos dele. E finalmente esta perspectiva de que tu terminas a dizer que uma relação com Deus tem benefícios para nós já aqui nesta terra e que não deve estar dependente dos eventos e que não devemos estar à procura de sinais para tomar as decisões que sabemos que têm que ser tomadas na nossa vida hoje para seguirmos essa orientação que o GPS nos deixa. Eu não sei se o meu caro
Ainda me estão a ouvir? Estamos. Sim, não vimos, mas ouvimos. Ok. Basicamente, eu só queria acrescentar 2 palavrinhas àquilo que vocês já disseram e depois para passar a palavra para finalizarmos, que é, nós não podemos ser a figura do treinador de bancada. E nós não podemos ser o cristão de bancada. Não podemos ser aquele que, por ver muito desporto, acha-se treinador. E nós, por irmos muito à igreja, nos achamos cristãos. Nós temos tendência, hoje em dia, a consumir. Eu vou à igreja para aprender, para ouvir. Eu já cá estou dentro. Então eu vou-me fortificar, ouvindo a palavra, ouvindo os cultos, ouvindo os sermãos, ouvindo as atividades da igreja. E eu queria só deixar isto. E nós precisamos ter noção pelas profecias que o tempo está a terminar. Não numa perspectiva de medo, como o Pedro disse, e que nos era incutida, mas numa perspectiva de esperança. E isso, se há alguma coisa que nos deve fazer, é para deixar-nos, como diz aquele livro, deixa o teu canto confortável e segue-me. E nós basicamente é isso que temos que fazer, é deixar os nossos cantos confortáveis e, como o Pedro diz, nem que seja uma única pessoa, que nós vamos ser conhecidos por cristãos pelo amor que temos e pelo amor que demonstramos. E se nós temos que começar a não guardar o nosso amor para nós ou para os nossos amigos mais chegados ou para a nossa família mais direta, nós temos que transmitir esse amor em todas as pessoas com que contactamos e sermos cristãos ativos e não meros cristãos de bancada que vão fazer um workshop todos os dias ou todos os sábados para aprender um bocadinho mais sobre a Bíblia e quando acaba a coisa voltam para o seu casulo confortável. E é isso que esta mensagem nos diz. Nós estamos no final dos tempos. Nós podemos descansar, sabemos para onde é que vamos, de onde é que viemos e podemos dizer que mesmo no meio destas atribulações nós temos sempre o norte que nos é dado, sabemos por onde é que é, por muito que a gente se vire ao contrário. Nós sabemos onde é que é o caminho e onde é que vamos ter e o que é que temos que fazer. E somos privilegiados por isso. E que nós deixemos o nosso canto confortável e que assumamos todos a nossa missão aqui nesta terra. Eram só as palavras finais que eu queria acrescentar. E pronto, chegámos ao fim de mais umas palavras cruzadas e que coincidiu com o final de um trimestre. Trimestre em que falámos sobre o repouso em Cristo e agora terminamos com esta missão que cada um de nós, cristão, tem, missão esta que nos foi dada por Deus. Há uma frase que eu gosto de vez em quando de recuperar, que é será que quando eu morrer o mundo ficará apenas menos habitado ou ficará mais pobre? Serei eu uma bênção? Será o meu cristianismo uma bênção para aqueles que estão à minha volta ou será uma mera afirmação de uma teoria, de uma filosofia de vida que depois na prática não se reflete em nada? Nós possamos ao mesmo tempo repousar em Cristo, mas ao mesmo tempo ser as suas mãos neste mundo cuidando daqueles que ainda não o conhecem. Desejamos a todos um resto de boa semana e que possam estudar a Escola Sabatina no próximo trimestre. Um abraço a todos.